Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco nesse momento. Mais uma vez, minha gratidão ao pastor, ao conselho, por essa oportunidade de poder estar com vocês durante esse dia. Agradeço também ao presbítero Hélio, a sua esposa, pela estadia ali. Fomos muito bem recebidos, muito bem mesmo. Deus os abençoe. Irmãos, nós nos apresentamos aqui na parte da manhã, mas para você que não estava aqui, eu sou o pastor Giovanni Ferreira Pereira, sou natural de Cristina, sul de Minas, sou mineiro, tenho 21 anos, completei no dia 6 de janeiro desse ano, 21 anos, não é de idade não, é de pastorado. De idade eu já vou fazer os meus 49. Deus tem sido gracioso para comigo. 2002, 2003, eu tive a oportunidade de ser pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central em Telêmaco Borba, no Paraná, onde conheci a minha esposa Aline, nos casamos em 2003, e 2003 mesmo nós decidimos que íamos mudar de campo, e fomos para a Igreja Presbiteriana da Vila Odilon, em Ourinhos, a segunda igreja presbiteriana ali. Ali permanecemos por 6 anos. Depois, Deus nos levou a Conceição dos Ouros, de volta para o sul de Minas, na nossa terra natal. Ali permanecemos 3 anos. E depois Deus nos trouxe a Capivari, aonde nós estamos há 11 anos. Completando 11 anos nesse ano agora. Deus tem sido gracioso. Deus tem nos abençoado. Como o pastor disse, eu tenho 2 filhas, Isabel, a primogênita, que vai fazer 17 anos, e a Heloísa, que está com os seus 13 anos. Deus tem sido maravilhoso nessa caminhada. E eu sempre digo que Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Nunca se esqueça disso. Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. E eu quero convidar você a abrir então a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o versículo de número 48. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o versículo de número 48. Texto que fala sobre a cura de uma mulher enferma. O texto diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele, e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Eu gostaria de convidar você para lermos novamente esse mesmo texto, mas agora no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. A partir do versículo de número 19. Mateus, capítulo 9, versículo 19. Diz assim: e Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia,
veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 8, o primeiro texto que nós lemos. Quero convidar você também a curvar a sua cabeça para que nós possamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nós acabamos de ler a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Pai, é a nossa única regra de fé e prática. A Tua Palavra, Pai, é lâmpada para os nossos caminhos. A Tua Palavra, Pai, abre a nossa mente e abre o nosso coração para as maravilhas que o Senhor já tem revelado para nós nela. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito que habita em nós, abra a nossa mente e os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos, entendermos e proclamarmos as maravilhas do Teu reino. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, uma das coisas que eu gosto e aprendi no decorrer dessa minha caminhada cristã, que começou em 1993, é sentar e ouvir as histórias, os testemunhos das pessoas, aquilo que Jesus fez na vida delas. E é tão interessante que no decorrer dessa caminhada, Deus me deu a oportunidade de ouvir muitas histórias, muitos relatos, muitos testemunhos. E uma coisa sempre me chamou a atenção: tudo ia muito mal até um determinado momento, até que Jesus entrou na minha vida. E aí eu ficava meio que naquela expectativa. E agora? Como que está agora? E agora? E muitas vezes a pessoa parava por ali. As pessoas às vezes me contavam muito mais o que elas foram do que realmente o que elas são a partir daquele momento. Isso sempre me deixou assim meio intrigado. Mas Deus me deu a oportunidade de ouvir outros testemunhos. Testemunhos que começavam justamente dessa forma, mostrando como que era a minha vida, as dificuldades em que eu passei, os momentos difíceis em que eu me encontrei, até que Jesus entrou na minha vida. E aí as coisas mudaram. E eu tive a oportunidade de ouvir numa grande maioria aquilo que Jesus pode, aquilo que Jesus faz em cada um de nós. E é interessante também que quando a gente vai ao seminário, e ali a gente tem acesso a muitas literaturas. Ali a gente tem acesso a literaturas que edificam, e tem literaturas que, como dizia o reverendo Ivan Ross, isso aí é só para matéria, isso aí entra aqui, não deixa descer nada para o coração, isso aí você descarta, porque isso aí não vai te levar a nada. Mas uma coisa que eu sempre quis e tive a oportunidade de fazer, a minha monografia eu sempre falei que eu gostaria de falar sobre a eleição, a doutrina da predestinação. E quando eu falei com o reverendo Ivan, meu tutor, ele falou: rapaz, fala de qualquer outra coisa. Fala da expiação, fala da propiciação, mas predestinação. Eu falei: reverendo, eu já estou estudando e eu tenho agora 4 anos a mais para estudar. Eu tenho a oportunidade, eu estou no seminário em Campinas, que tem uma excelente biblioteca, eu tenho agora a oportunidade. E ele, com aquele jeitão neozelandês dele, disse assim: ir então, eu te acompanharei. Irmãos, e estudei, e defendi,
E o tema da minha monografia era eleição. Será Deus injusto? Eleição, será Deus injusto? E quanto mais eu lia, eu chegava à conclusão que ele não é. Mas quanto mais eu estudava, mais eu encontrava um ponto de apoio que não pode faltar na nossa vida. E esse ponto de apoio crucial é o Evangelho. É o Evangelho. E é interessante quando nós perguntamos para as pessoas o que é o Evangelho. E muitas vezes, quando eu fazia essa pergunta, as pessoas vinham e falavam dos 5 pontos do calvinismo para mim. Eu falo, olha, isso faz parte do Evangelho, mas isso não é o Evangelho. E várias pessoas me diziam, então, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, e quando nós conhecemos o Evangelho, é maravilhoso. Quando nós nos relacionamos com o Evangelho, é maravilhoso. Porque o Evangelho não é só teoria, o Evangelho é prática. O Evangelho me leva a entender, mas me leva também a praticar. O Evangelho me leva a entender quem Jesus é, mas o Evangelho também me leva a colocar em prática esse conhecimento que eu tenho de Jesus. E eu me lembro de um episódio muito marcante na vida dos discípulos. Já era tarde da noite. O mar estava ali e Jesus está vindo, andando por sobre as águas. E de repente, no meio daquele barco, alguém diz, é um fantasma. E Jesus diz, não, não é fantasma, sou eu. E Pedro diz assim, se é tu mesmo, Senhor, me permita ir contigo. E aí é que está a grande questão. A pergunta de Pedro é interessante. Porque se for realmente o meu Senhor, Ele vai permitir e eu vou até Ele. E Jesus então diz, vem. Irmãos, Ele coloca em prática a sua teoria. Ele coloca o primeiro pé para fora do barco. E Ele coloca o segundo, Ele fica em pé sobre as águas. E Ele dá o seu primeiro passo. Ele dá o segundo passo. Ele dá o terceiro, o quarto passo, talvez, olhando firmemente para Jesus. Mas, de repente, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a reparar na força do vento. E, naquele momento, ele começa a afundar. E é nessa hora que Jesus estende a mão e o segura. É interessante quando você tem conhecimento, mas quando você tem prática. Pedro sabia que Jesus tinha poder, tinha autoridade para mandar andar sobre as águas. E ele foi. E ele colocou em prática. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é conhecimento, mas o Evangelho também é prática. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, é um texto que ele está inserido aqui no capítulo 8, e você vai ver que esse texto começa com aqui, que antecede o texto que nós lemos, ele vai lá no versículo 35, quando os gerazenos, ou outras traduções, os gadarenos, rejeitam a Jesus. E eles rejeitam a Jesus porque eles viram ali aproximadamente quase 2.000 porcos serem lançados precipício abaixo por causa de uma legião que estava em uma única pessoa, que era o endemoniado. Jesus libertou. Aquela pessoa que os grilhões não segurava, ele está agora sentado aos pés de Jesus. Aquela pessoa que não tinha veste nenhuma, agora ele está sentado aos pés de Jesus, vestida. Aquela pessoa que não tinha as suas ideias, a sua mente em dia,
no lugar. Agora ela está com a mente no seu devido lugar. Ela agora está calma. Ela agora está sentada. Ela agora está vestida. E ela agora está ouvindo do Evangelho. E quando os gadarenos veem tudo isso, eles certamente começaram a fazer a multiplicação de quantos porcos eles iriam perder. Por isso eles não aceitam que Jesus fique na cidade. E Jesus sai, mas Jesus deixa aquele ex-endemoniado ali, como missionário, como evangelista, como alguém que conheceu o Evangelho. E aí então nós vemos que ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E aí surge Jairo, o chefe da sinagoga, que estava lá com a sua filha à beira da morte. E esse homem vai até Jesus, fala para Jesus, expõe a sua dor, expõe o seu temor, expõe o problema com a sua filha e convida Jesus, de uma certa forma, insiste com Jesus. E Jesus vai com ele. Enquanto Jesus está caminhando com ele, uma outra cena acontece. E essa é a cena que nós acabamos de ler. Jesus ali sendo espremido pela multidão, Jesus sente um toque. E quando Jesus sente o toque, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus se direciona e diz assim: alguém me tocou. E começa a olhar. E aí então, como nós lemos no texto, Pedro fala: que é isso, Senhor? Está todo mundo te empurrando? Está todo mundo aqui empurrando, e Jesus diz: mas esse toque é diferente. Porque esse toque saiu de mim poder. Muitas pessoas tocaram em Jesus, mas somente esse toque chamou a atenção de Jesus. E somente esse toque tirou poder de Jesus, assim nós poderíamos dizer. E aí então Jesus para, a situação começa ali a ganhar alguma dimensão e de repente aquela multidão começa a abrir e do meio daquela multidão surge essa mulher. E essa mulher diz: Senhor, foi eu que te toquei. E é a história dessa mulher que nós vemos registrada desde o versículo de número 42 até o versículo de número 48. É a história de alguém que encontrou o Evangelho. É a história de alguém que pode nos dizer e nos contar a história do que o Evangelho fez na vida dela. E à luz do versículo 42 até o versículo de número 48, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre esse tema. E o tema é: o que o Evangelho fez na minha vida. O que o Evangelho fez na minha vida. À luz do versículo 42 até o versículo de número 48, olhando para essa mulher que sofria de hemorragia, nós vamos entender o que o Evangelho fez na vida dessa mulher. E eu quero dizer para você nessa noite, o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo, pode fazer isso na sua vida hoje também. O que o Evangelho fez na minha vida, em primeiro lugar, Ele me curou. Ele me curou. Veja o versículo de número 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes e logo se lhe estancou a hemorragia. Irmãos e irmãs, como nós lemos lá no Evangelho de Mateus, essa mulher, ela toma uma decisão. E ela toma uma decisão de ir até Jesus. E essa decisão se justifica à luz do versículo de número 43. São 12 anos sofrendo de hemorragia.
São 12 anos gastando dinheiro com medicina, com o médico. E como diz o texto aqui, e que gastara com todos os médicos todos os seus haveres. Entenda uma coisa, e isso é muito importante. Eu não sou contra a medicina. Pelo contrário. Eu acredito que Deus usa da medicina para nos curar, para nos abençoar, para cuidar da nossa vida. Por isso, quando um crente chega e fala assim, pastor, o médico mandou eu tomar esse medicamento, mas agora eu estou melhor e eu vou parar. Eu falo, não para não. Sabe por quê? Quem colocou é quem vai tirar. Porque isso é um testemunho, irmãos. Testemunho de que nós confiamos que Deus pode usar de terceiros para nos abençoar. Mas nesse caso aqui, não foi isso. Esse caso aqui, ela procurou os melhores médicos. Ela gastou todos os seus haveres. É aquele momento que a gente chega numa situação que não tem mais o que fazer. E nessa hora, ela ouve todo esse murmurinho, todo esse burburinho acontecendo, e ela fala, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. 12 anos sofrendo de hemorragia. 12 anos presa dentro da sua própria casa. 12 anos de sofrimento. 12 anos de luta. E aquela mulher toma essa decisão. Se alguém a visse, por causa das leis da época, certamente ela seria condenada à morte. Mas como alguém disse, eu vou até ele. Eu vou até o Evangelho. E ela vai até Jesus. E quando ela chega em Jesus, mesmo com toda aquela multidão, mesmo com toda aquela dificuldade, ela toca. E quando ela toca, a cura acontece. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos relata sobre isso. A palavra de Deus nos mostra o que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o poder de Deus, e esse poder, ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar, ele tem poder para restaurar. E ele curou essa mulher. Quando nós olhamos para o cego de nascença, é bem interessante a história dele. Jesus cura o cego. E aí os fariseus vão lá e chamam ele, levam no sinédrio e interrogam ele. E chega lá e fala para ele, viu, esse aí que te curou, ele é profeta? A resposta dele é simples, prática e eficiente. Se é profeta, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é cura, irmãos. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que está cheio disso. E nós, muitas vezes, nós temos medo, nós temos receio. Irmãos, é a palavra dizendo para nós o que o verdadeiro evangelho pode fazer. Às vezes as pessoas aproximam e dizem assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Aí você vem na sua mente e fala assim, olha, toma aí uma cibalena, né, um Doril, uma Neosaldina, né? Os mais velhos aí lembram da cibalena, né? Então, toma aí, vai. Irmãos, mas para nós, a ideia, o pensamento tem que ser, sente aqui perto de mim, eu vou orar por você, eu vou pedir que em nome de Jesus, essa dor de cabeça seja curada. Nós temos medo, porque vem na nossa cabeça o seguinte pensamento, e se não curar? E se não passar? E se não der certo?
e se? E se? E se? E aí eu te faço a seguinte pergunta: e se você orar e essa pessoa falar, passou? Que negócio é esse? Como é que funciona? Eu vou te explicar. Quem curou você é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Irmãos, a história está cheia de exemplos de pessoas que foram curadas pelo Evangelho. O verdadeiro Evangelho nos cura. E é interessante que nos cura emocionalmente. Quantas pessoas doentes, emocionais, você não encontra no seu dia a dia? Às vezes essa é a nossa história. Estávamos doentes emocionalmente, mas o Evangelho nos curou. Quantas pessoas não estão doentes espiritualmente, mas quando encontram com o Evangelho, são curadas? Eu quero dizer para você, o que o Evangelho fez na minha vida, ele me curou. Se nós pudéssemos ouvir, e estamos ouvindo nessa noite, o testemunho dessa mulher, e o testemunho dessa mulher começa dizendo, o Evangelho me curou. 12 anos de hemorragia foram embora. O sangue parou na mesma hora. O Evangelho me curou. Mas não para por aí. O que o Evangelho fez na minha vida, em primeiro lugar, ele me curou. Em segundo lugar, ele me mostrou o seu poder. Ele me mostrou o seu poder. É interessante isso aqui, irmãos e irmãs. Olha o que o versículo 45 vai nos dizer. Mas Jesus disse, quem me tocou? Irmãos, por que será que Jesus se interessou tanto em saber quem me tocou? Ele se interessou porque saiu o poder dele. E ele entendeu a necessidade de mostrar a essa pessoa esse verdadeiro poder. O poder não está em você, o poder não está em mim, o poder não está em nenhum objeto, o poder não está em nenhum lugar, mas o poder está em Jesus Cristo, que é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele me mostrou o seu poder. Alguém me tocou aqui. E nós poderíamos dizer, né? Se fosse agora, Jesus dizendo, alguém me tocou e eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero ver essa pessoa. Cadê você? Nós só vamos sair daqui quando você se apresentar. Eu fico pensando que essa mulher teve 2 sentimentos. O primeiro, ela falou o seguinte, eu estou curada, oh maravilha. Mas quando Jesus falou, vem aqui, eu quero te conhecer, ela falou, agora enrolou. E agora, como é que vai fazer? E agora os meus parentes que estão lá me procurando, lá feito um doido. E agora, como é que vai ser esse negócio aqui? E de repente, irmãos e irmãs, a multidão entendeu a seriedade da situação, porque Jesus deu uma dura em Pedro, e Pedro lá, Senhor, está todo mundo aqui, ó, se apertando, e Jesus fala, Pedro, é diferente, rapaz. Tem poder envolvido. Tem algo maravilhoso aqui. Tem algo que a sua mente humana ainda não entendeu. Não é um empurra, Pedro. É um toque diferente. E eu quero saber quem é essa pessoa. Traz ela aqui. E de repente a multidão começa a se abrir. E aparece diante de Jesus aquela mulher. E aquela mulher entendeu que o poder estava em Jesus Cristo, irmãos. O poder não está em lápis, o poder não está em água,
o poder não está em nenhum objeto. O poder está no Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder para nos curar. Jesus Cristo tem poder para nos libertar. Mas principalmente, Jesus é o único que tem poder para nos salvar. Não existe nenhum outro. A salvação é exclusivamente em Jesus. Não há um outro meio de chegarmos ao céu. O único meio é Jesus Cristo. Como ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outra solução. O único meio para sermos salvos é Jesus Cristo, que é o Evangelho. E esse Evangelho é poderoso. Esse Evangelho é poderoso, irmãos, porque esse Evangelho transforma completamente o ser humano. Eu lembro do apóstolo Paulo, olhando ali, presenciando ali aquela cena dolorosa para Estevão, sendo apedrejado, e de repente, Estevão olha e diz que vê os céus abertos. Ao invés daquilo gerar um certo temor no Saulo, Saulo se enfureceu mais ainda. Ele gostou daquilo que ele viu. Ele segurou as vestes de Estevão e, ao invés de se compadecer, pelo contrário, ele vai até as principais autoridades e pede carta para ir para Damasco, porque agora ele quer trazer, de lá de Damasco, ele quer trazer todos aqueles que se dizem seguidores do caminho. E ele parte com o seu coração enfurecido, ele parte com o seu coração achando que ele, dentro da sua religiosidade, ele estava fazendo aquilo que era correto, aquilo que é certo. Mas ao meio-dia, quando o sol está a pico, quando a claridade está no seu auge, diz a palavra que uma luz mais forte do que o sol brilha diante dele. E ele, caindo por terra, ele ouve uma voz, e essa voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta dele é maravilhosa, porque ele já cai dizendo o seguinte: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Agora você vai levantar daí, você vai lá para Damasco, você vai ficar hospedado em tal casa, em tal lugar, e eu vou mandar para lá alguém para te batizar. Irmãos, 3 dias e 3 noites, jejum, oração e nada havia. Deus foi lá e mandou Ananias, e o Ananias relutou com Deus ainda. E Deus falou para ele: vai lá, porque esse é instrumento escolhido por mim antes da fundação do mundo, porque eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai lá, ora com ele, batiza ele, levanta um novo homem. E é esse homem que diz agora: o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Sabe por quê? Porque é infinitamente melhor estar com Cristo. Tudo aquilo que eu tinha antes de Cristo, ele vai dizer, eu considero como nada perante aquilo que eu alcancei em Cristo Jesus. E você já viu o que Paulo alcançou em Cristo Jesus? Perseguição, cadeias, varadas, pedradas, naufrágio. Quantas coisas esse homem sofreu por causa do Evangelho. E é esse homem que diz para Timóteo: porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso, Timóteo, eu não me envergonho do Evangelho, e você também não envergonhe nem do Evangelho e nem do encarcerado que sou eu. É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que transforma a vida das pessoas.
É o Evangelho que é o poder de Deus. E é o poder para a salvação. É o poder para curar. É o poder para libertar. É o poder para transformar. E nós vemos essa maravilha aqui nesse texto. O testemunho dessa mulher é: o que o Evangelho fez na minha vida? Em primeiro lugar, ele me curou. 12 anos de sofrimento acabou em apenas um toque. Mas não ficou assim não, ele me chamou. E ele me mostrou o seu poder. Hoje as pessoas buscam tantas coisas, mas esquecem de buscar no lugar correto. O lugar correto é Jesus Cristo. O lugar para descansarmos é Jesus Cristo. O lugar para lutarmos é Jesus Cristo. O lugar para adorarmos é Jesus Cristo. Irmão, irmã, não tenha medo de conhecer o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que me curou, esse Jesus Cristo que me mostrou o seu poder. É interessante quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Para os nossos irmãos e irmãs que gostam de grego, a palavra ali, ela vai dar origem, esse poder, a palavra grega dá origem à expressão, a algo que nós conhecemos bem, que é dinamite. Nós sabemos o poder que uma banana de dinamite tem. Basta você ver quando coloca numa pedreira o que ela faz. Mas é interessante que quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 36, Deus fala que Ele vai aspergir água pura sobre nós. Ele vai colocar dentro de nós o seu Espírito. E Ele vai colocar dentro de nós o coração de carne. Ele vai remover o coração de pedra. É interessante, porque é isso que o Evangelho faz. Quando nós ouvimos o Evangelho, esse Evangelho que é o poder de Deus, ele entra, ele arrebenta o nosso coração de pedra e começa a reconstruir um coração de carne. É isso que o Evangelho faz. É isso, irmãos. Esse é o poder de Deus, que nós muitas vezes temos esquecido. Mas terceiro e último lugar, o que o Evangelho fez na minha vida. Em primeiro lugar, ele me curou. 12 anos cessaram. O sofrimento acabou. Mas ele me mostrou também o seu poder. Ele me mostrou a origem. Ele me mostrou quem ele é. Ele se revelou a mim. E terceiro e último lugar, ele me salvou. Ele me salvou. Veja o finalzinho da frase. 47, 48. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Olha a reação de Jesus. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. É interessante essa expressão. A tua fé te salvou. Eu procurei entender porque Jesus não disse para ela: a tua fé te curou. Mas Jesus disse: a tua fé te salvou. Enquanto estava passando aquele vídeo aqui, do pessoal da Bíblia, eu ainda estava pensando sobre isso. Como que muitas vezes, na ânsia de conhecer mais, de saber mais, nós começamos a esquecer o que realmente é o Evangelho. Nós nos preocupamos tanto com aquilo que é a respeito do Evangelho, que nós esquecemos o que é o Evangelho, quem é o Evangelho e o que só o Evangelho pode fazer.
Só Jesus pode salvar você. Nós não devemos ter medo de pregar o Evangelho. Nós não devemos ter medo de anunciar o Evangelho. Nós precisamos falar de Jesus. Porque quem salva as pessoas é Jesus. E no caso aqui, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Essa fé dela salvou ela. Mas salvou por quê? Porque ela estava diante daquele que opera todas as coisas. Porque ela estava diante daquele que realmente não só pode curar, não só pode demonstrar o seu poder, mas que também pode salvar. Nós precisamos entender que salvação genuína e verdadeira é só com Jesus. É só aos pés de Jesus. Agora, como as pessoas vão chegar aos pés de Jesus? Irmãos e irmãs, Deus usa de meios e de formas totalmente diferentes. Nós temos aqueles que são privilegiados, aqueles que nascem em um lar evangélico, que vão crescendo já conhecendo a respeito do Evangelho, experimentando do Evangelho, sabendo quem é o Evangelho, e vão indo, como nós vimos hoje de manhã, e que chega num determinado momento, professa a sua fé. Porque a palavra de Deus diz que com o coração se crê, mas é com a boca que se confessa que Jesus Cristo é meu Senhor e é meu Salvador. Tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que, assim como eu, teve um encontro pessoal com Jesus aos 19 anos. Aos 19 anos o Evangelho me encontrou. O Evangelho me encontrou numa rua escura, em Cristina, aonde que eu tinha bebido todas, da número 1 até 51, fora o velho barreiro, fora tudo que estava no meio. A rua parecia que tinha 50 centímetros, porque eu batia lá e batia aqui. E num determinado momento, nesse beco escuro, eu falei, bom, vamos acelerar aqui. Vai que tem um ladrão aqui, vai ter alguma coisa. Por isso que eu digo para você, por mais bêbado que a pessoa esteja, ela lembra. E naquele determinado momento, a perna trava, não vai nem para frente, nem para trás. E é interessante, nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. A perna literalmente travou. Travou, irmãos. Acredite você ou não, mas o Evangelho é para quem crê, e eu creio nele, desde esse dia então nem se fala. Nitidamente, o que você está fazendo da sua vida? Falei, pronto, nada, eu vou dar sentido na tua vida. A partir de hoje isso vai mudar. Irmãos, mas eu suei tanto, mas tanto, que parecia que eu estava tomando um banho de chuva. E dali eu não bati mais nem lá e nem cá. Eu fui em linha reta. A minha mãe, com meu pai, tinha trocado a fechadura da casa. E aí pegou essa chavinha pequena, sabe essa que é ruim você colocar ali? Essas novas que a gente tem agora. E eu tinha uma daquela. Eu cheguei, parei em frente à porta, coloquei de primeira, abri a porta e entrei. Foi a última vez em que eu coloquei alguma coisa de álcool na minha boca. No domingo, eu falei, eu vou para a igreja. Vou para a igreja. E aí, estou lá. Troquei de roupa e fui para a porta. Tenho 2 sobrinhos e um deles é pastor. Quando eu abri a porta, eles estavam lá, tio, eu passei aqui para convidar o senhor para ir para a igreja. Eu falei, vamos embora, eu estou indo. Ele falou, como é que é? Eu falei, é isso mesmo, vamos embora, eu estou indo para a igreja. Cheguei à igreja presbiteriana de Cristina, numa escola dominical. Ali eu entrei. Ali eu encontrei o meu lugar. E desde então, eu sirvo a Jesus. Ele me salvou. Ele me curou.
Ele transformou a minha vida. Isso é o Evangelho, irmãos. Nós não podemos esquecer quem é o Evangelho. Mas nós arrumamos tantas coisas, nós queremos falar de tantas coisas para as pessoas, que nós esquecemos de falar do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Nós fazemos curso de evangelismo, né? Irmãos, não é errado, não. Nós precisamos, quanto mais preparo, melhor, desde que nós não esquecemos quem é o Evangelho. Desde que nós não esquecemos que o Evangelho tem poder para curar, tem poder para transformar, tem poder para libertar, tem para fazer nova todas as coisas. Mas pensa bem, você teve um dia daqueles, tudo que você foi fazer não deu certo, o patrão te pegou no pé, as coisas estão lá, de repente você acabou de ser demitido, e aí você está vindo embora para sua casa, e você encontra uma pessoa, e essa pessoa fala assim, você tem 1 minuto? Aí você fala, bom, vamos lá, 1 minuto, aí, diz aí. Você sabia que você é o pior de todos os pecadores do mundo? O que você faz? Você vai continuar ouvindo essa pessoa? Mas é interessante quando a pessoa te para, e mesmo com esse dia tão mal, tão ruim, tão atribulado, a pessoa para você e diz assim, olha, Jesus te ama. Isso muda. Isso abre porta. Isso mostra o que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. O que as pessoas precisam ouvir é sobre Jesus. E aí você vai ter que ter um pouquinho de preparo, porque às vezes a pessoa vai falar, ama mesmo? Eu acabei de ser demitido. Ama. Por isso ele me colocou aqui para dizer para você que ele te ama. Ama? Ama. Ele me colocou aqui para dizer para você que ele tem um plano para a sua vida. Como assim? Bora descobrir? Bora para a igreja? Aonde você mora? Passa o endereço. Eu passo lá para te pegar, para você conhecer o Evangelho, que é aquele que muda todas as coisas, todas as circunstâncias, toda a história. Não é a igreja que muda a vida de alguém, é o Evangelho. Por isso, nós ensinamos para as nossas crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É o Evangelho. É esse Evangelho que salvou. Assim como Jesus me salvou, e Jesus tem salvado tantas pessoas, Ele pode salvar a sua vida. Ele pode salvar a sua vida. Tem uma música do grupo Logos, que chama O Evangelho. É uma música muito bonita. E ele trata justamente disso, falando que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida fora de Jesus. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos e para as irmãs. Qual é a sua história? Se alguém no decorrer dessa semana sentar perto de você e pedir para você contar o seu testemunho, em qual parte você vai se deter? Naquilo que você foi ou naquilo que você é em Cristo Jesus? Eu sempre digo para as pessoas, eu fui isso, mas agora em Cristo Jesus, eu tenho sido muito mais isso.
Para nós, irmãos, o que importa é o que Cristo fez e o que Cristo está fazendo. E Ele vai continuar a fazer. Ele curou, Ele cura e Ele pode curar. Ele revela o seu poder a nós. Basta nós lermos a sua palavra. Está aqui. Mas Ele também. Ele salvou, Ele salva e continuará a salvar. O que o Evangelho fez na minha vida? Ele me curou. Ele mostrou o seu poder para mim e me salvou. Essa é a minha história. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor?